Olá, amigos! Olha, vamos começar a live já já, nossa primeira live de perguntas e respostas. Todo mundo estava me cobrando muito, né? Para estar aqui tirando dúvida do pessoal. E aí, ó, Paulo, olha, tá geral entrando aí, fico feliz, ó. E aí, João, novembro tá aqui, bora! Fercuia também, podcast do Mundo TVDE, nosso canal aqui, nossa voz, né? E já já vamos começar aí, tirando a dúvida de todo mundo. Esperar que a minha esposa logo mandar um salve para todo mundo aí, pro Alex, pra Nara, pro Breno, Rodrigo lá de Braga. Eu tenho que ir lá para Braga, vou visitar os meus amigos. Um abraço aí pro Nuno também. O Bruno Silva já mandou perguntas. Fernando, meu amigo. Fernando Fernandes, lá do Brasil. Já já a gente vai responder tudo. Tenha calma. Já já a gente já responde. Vamos dar 5 minutinhos aí, no máximo 10, para que todo mundo possa entrar aí, para que eu não precise ficar repetindo as mesmas perguntas. E também a minha esposa tá vindo para cá para poder ir filtrando aí. Todo mundo vai ter direito de fazer uma pergunta e tudo mais. Tatiana lá de Guimarães. A Ana Paula pedindo para deixar salva, que é aniversário do marido, não vai conseguir participar. Daniel dando salvações rubro-negras. Rafa, vale a pena. Fernando, Ih, já foi para Barra da Tijuca o Fernandão. Cristiano, meu parceiro. Tábua de frios. Isso aí, Fernandão. E olha, tem muita gente que já mandou pergunta e a gente vai responder. Todo mundo vai ter direito a fazer uma perguntinha. Essa live vai ter a duração de 1 hora e agora vai ser o nosso canal. Toda terça-feira, às 21h30, 9h30 da noite, a gente vai ter uma live para poder ter isso aí. E também poder trocar ideia, botar novas questões, tudo aquilo que está acontecendo hoje no Mundo TVDE, a gente vai passando para vocês como se fosse um resumo da semana, tudo que passou para trás e aquilo que a gente espera também do mercado, né? Então, vou pedir a colaboração, mais 2 minutinhos e a gente já começa já as perguntas. Olha lá, ó, a esposa já está chegando por help. Isso aí, minha esposa é meu, não falo nem que é meu braço direito, são os meus 2 braços. Eu sem a minha esposa, eu sou um completo ineficiente. Um abraço para minha esposa e um beijo. Moro em Queluz, o Leonardo, mas sou de Niterói, de Nikite. Um abraço aí, meu amigo. Hugo também de Braga, um salve pessoal de Braga. Pessoal aí do Porto, do Braga, tá sempre me apoiando. Agradeço muito aí vocês, beleza? E mais 2 minutinhos a gente já começa a responder as perguntas. Eu vou pedir paciência para vocês, porque eu vou conseguir ler uma de cada vez, né? Não tenho como ficar anotando e a minha esposa tá vindo para cá para poder anotar. Motoboy da Barra, boa noite, Johnny. Tem ali o Thiago também lá de Aveiro, um abraço pessoal lá de Aveiro. E vamos a isso aí. Últimos 2 da Braga tá sendo osso. Aqui em Lisboa também. Aqui em Lisboa também tá complicado. Por isso que eu falo que é preciso trabalhar com estratégia. Porque se você quer trabalhar sempre os mesmos dias, da mesma forma, você acaba se embolando. Isso é um ponto que a gente vai falar também. Ô, Oséias lá de Queimados, meu parceiro. Um abraço para você, meu parceiro. Tamo junto. Carrega na mentoria, Thiago. Isso aí. Vai ter muitos pontos que a gente vai falar da mentoria aqui também. O que a gente engloba, o que eu posso ajudar e tudo mais, beleza? Gente, mais 1 minutinho, 1 minuto só e a gente já começa. Beleza? Enquanto isso eu vou mandando salve pra galera. Deixa teu salve aí, ó. Quarteira lá o Júlio lá do Algarve, um grande abraço. Aqui se desligar o Uber Save não toca nada, Rodrigo. Aqui em Portugal tá praticamente a mesma coisa nessa altura agora. Digo, nessas últimas 2 semanas. Germano lá de Arrieiro, né? Arieiro. O Paulo mais lá de Queimados. Ih, rapaz, meu pessoal lá de Queimados está forte. Um abraço para todo mundo. Dezembro eu tô aí. E um abraço pro
o JNSP Monteiro, abraço aqui de Gaia, valeu. Peniche lá, o Francisco. Estou em Torres Vedras, direto de São João de Meriti, rapaz, minha mulher lá de São João de Meriti também, ó. Um abraço para você aí, Fernando, tamo junto. Felipe, um abraço, show de bola. Luísa, todo mundo aí mandando um salve. Então, como prometido, minha palavra é uma só. Então vamos começar as perguntas. Um último abraço aí, pessoal. Montijo lá também, meu parceiro. O Wanderson lá de Sintra. Isso aí. Boa noite, Thiago. E São João da Talha tem lá o Felipe. Então vamos à primeira pergunta que me fizeram no Instagram e que ficou lá. Se existe diferença na hora de trabalhar. Agora vou pedir desculpa aqui, pessoal. Eu não vou conseguir ler, tá certo? A minha esposa depois ela vai conseguir ler e vai anotar para minhas perguntas. Enquanto isso eu vou respondendo aquelas que foram feitas lá no Instagram, beleza? Então, respondendo a primeira pergunta, se existe diferença do movimento do período do inverno para o verão. Claro que existe diferença, porque os públicos são diferentes. Agora, na época do verão, nós temos dois públicos, nós temos os turistas e nós temos os moradores. E na época do inverno, essa questão dos turistas reduz bastante. Então, o que acontece? Eu falo para sempre, pessoal da mentoria. Na baixa temporada, nós preparamos a nossa conta para a alta temporada. A minha taxa de cancelamento na baixa temporada era baixíssima, né? Beirava ali os 6%. Hoje ela está em 40%. E isso é normal, porque eu não posso ser muito seletivo na parte do inverno, porque tem pouquíssimas corridas. Você tem que literalmente fazer o que aparece, né? É importante você se preparar com alguns locais que tem probabilidade. Eu explico muito isso na mentoria, que probabilidade, nós jogamos com probabilidade. Por que muita gente que nunca fez a mentoria fica falando que não tem nada a ver uma mentoria não faz diferença? E eu explico para você bem rápido. Se você está perto de um supermercado e você sabe que as aplicações, tanto a Uber quanto a Bolt, vão escolher os motoristas que estão mais próximos, se uma pessoa que está dentro do supermercado pede uma corrida e você está perto do supermercado, a probabilidade dessa corrida ir para você é pequena ou é grande? Com certeza é grande. Então, se você está perto de locais onde as pessoas vão pedir corridas longas, isso você se coloca em vantagem e não é somente hotel. A pessoa que pensa que só quem faz corrida grande são os turistas está redondamente enganado. Uma estatística que eu fiz, o turista ele pede sempre no máximo 3 corridas grandes no dia. A primeira, para sair do hotel e ir para a praia ou ir para algum ponto turístico. A segunda é a volta, da onde ele foi. E o terceiro é para sair para jantar. Então você fica com 3 horários. Mas o português, a pessoa que mora aqui, os portugueses, os brasileiros e etc., eles fazem várias corridas dessas. Vou dar uma simples detalhada para vocês aqui, ó. Quem vai no EMT? Todo mundo sabe que é uma dificuldade você ir no EMT. Então, quem vai no EMT está precisando regularizar alguma coisa, dificilmente não está podendo dirigir. A probabilidade dessa pessoa não estar dirigindo é grande. Então, o que acontece? Abriu uma vaga em Setúbal. Eu moro em Alverca, mas a vaga é para amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um Uber. Eu não sei como chegar em Setúbal, mas eu preciso ir lá. Então, se eu estou próximo de um IMT, a minha probabilidade de pegar uma corrida longa é maior do que se eu ficar perto de um Lido ou um Pingo Doce. Só que existem vários outros locais. Vou dar um exemplo para você. Uma segurança social. Uma pessoa que precisa ir para a segurança social, muitas das vezes, ela precisa pegar um Uber para um longo deslocamento. Então você está mais perto de uma segurança social, a sua probabilidade aumenta de pegar uma corrida grande. Vou dar um outro exemplo, um tribunal de justiça. Existem tribunais em Sintra, muita gente nunca pegou corrida no tribunal de Sintra. Eu pego quase que todo dia quando vou para lá. Por quê? Porque as pessoas simplesmente negligenciam informações. Então, quando você sabe dessas informações, ao invés de você ficar simplesmente perdido no mapa, terminei uma corrida e vou encostar em qualquer canto. Eu não faço isso.
O que eu fico fazendo? Aonde tem esses 3 pontos onde eu possa estar, que eu vou parar. Quer dizer que eu vou ficar esperando corrida grande? Não. Quer dizer que eu aumento a minha probabilidade. Se tocar uma corrida curta, num horário que eu determinei que faço corrida curta, eu explico isso na mentoria, existem horários para tudo, eu vou fazer a corrida curta. Mas eu aumento a minha probabilidade que no momento que não tem quase pedido nenhum, eu consigo tirar ali 1, 2 corridas grandes no meio de um deserto de pedidos. Então isso é se preparar. Outra coisa é você saber como é que está o clima. O clima é importante, porque se está chovendo, as pessoas não vão querer ir para Sintra, que é um local onde precisa andar, precisa estar ao ar livre. Então, você ter o mesmo tipo de conduta todos os dias, isso vai te prejudicar, porque nem todos os dias são iguais. Segundas-feiras e sextas são mais fortes do que terça, quarta e quinta. Então, isso tudo tem que ser trabalhado. Então, uma coisa é uma coisa, trabalhar no inverno é trabalhar com o que tem, é o que dá. E quando você chega no verão e você está preparado, com uma conta preparada, alinhada, eu explico isso na mentoria, ter uma conta alinhada. O que é ter uma conta alinhada? Tem muita gente que não sabe nem para que serve a taxa de aceitação, não sabe quanto que é com relação à taxa de cancelamento, qual é o limite, para que serve. Então é importante você se profissionalizar para que você possa absorver tudo que a aplicação pode te dar, beleza? Então essa foi a pergunta. A primeira pergunta que foi se é a mesma coisa ou não. Agora vamos falar lá. Do Paulo, pode falar da taxa de cancelamento de ambas as plataformas? Obrigado. Então vamos falar aqui das taxas de cancelamento. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe que periodicamente eu estou indo lá no escritório da Uber para poder ver atualizações, ver formas, ver o que está acontecendo, o que a Uber tem de informação. E eu gosto de buscar muita informação direto da Uber. Eu não gosto de ficar pegando informações em grupos. Por quê? Isso é uma distorção da verdade. Um interpreta uma coisa, às vezes não é maldade. Às vezes a pessoa interpreta uma coisa e replica aquilo e aquilo acaba se tornando uma verdade incomum, onde na realidade não é aquilo, foi uma pessoa que interpretou mal. Então, falando da taxa de cancelamento, eu fui até a Uber e perguntei qual é a taxa de cancelamento que é ainda aceitável para a Uber. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi: não existe um número específico. Porém, a taxa de cancelamento, ela é balizada, ela é baseada ali sobre todos os motoristas. Então tem uma média. Vamos dar um exemplo. Tem 100 motoristas. Se desses 100, tem a média de 50%. Então quem tiver acima de 50% de taxa de cancelamento começa a receber e-mail da Uber sobre essa quantidade de cancelamento que você tem. Eu já atendi pessoas que têm taxa de cancelamento de 55%, de 60%, e essas pessoas nunca receberam e-mail. Isso é normal? Não, não é normal. O normal é você não deixar a sua taxa de cancelamento passar de 50%, ok? 50% para cima, você já está tendo que fazer um trabalho, tem que fazer um trabalho de conta. O que é esse trabalho de conta? Dividir o seu dia em, nesse horário aqui, que são horários de ponta, eu vou focar em ganhar dinheiro. Nesses outros horários, eu vou focar em quê? Em melhorar a minha conta, aceitar aquelas corridas que eu muitas das vezes não quero aceitar. Mas como não tem trânsito, eu vou fazer um esforço para reduzir a minha taxa de cancelamento, beleza? Então, essa foi para você. Foi a mesma pergunta da Sara, fala da taxa de cancelamento. E com relação a Bolt está mudando totalmente o seu modo de operar. Quem trabalha já aqui conosco já está vendo que antes a Bolt bloqueava muito fácil. Eu mesmo já fui bloqueado na Bolt antes, né, de começar a mostrar o preço. Ela me bloqueou 4 vezes já. E 4 vezes porque às vezes eu recusei 5 corridas. Para vocês terem uma ideia, no dia de hoje eu recusei 16 corridas e não fui bloqueado. Então quer dizer o quê? Que nós temos que cada vez mais ir nos adaptando. Hoje ela não está bloqueando com facilidade, eu não sei como é que vai ser, porque isso tudo está sendo uma mudança. A taxa de aceitação hoje, a minha taxa de aceitação na Bolt está 19% e a minha taxa como motorista está 94%, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui mais uma. Um forte abraço para o Aquelino, meu amigo. A gente se encontrou hoje no trânsito, né? Forte abraço para você. Vamos ver aqui a última pergunta.
Quais os pontos turísticos para levar os turistas que fechem todo dia com você? Então, é importante você entender que hoje na Uber você não pode fazer esse trabalho de turismo, você precisa ter licenças, tem 2 licenças. Tem uma que é de transfer e tem outra que é de passeio turístico. Eu não aconselho você ficar fazendo esse tipo de passeio turístico, porque isso vai acabar gerando em você uma necessidade de sempre, o dia só tá bom se eu conseguir falar com 10 pessoas a respeito disso. O que eu aconselho você? Primeiro, tira a licença para você poder fazer passeio turístico, para você estar calçado, não ter problema com a polícia e depois você começa a fazer esses passeios turísticos. Eu reduzi muito, eu não faço mais esses passeios turísticos, porque para essa licença de passeio turístico eu não tenho, então depois de eu conhecer todo o fundamento, o que eu posso ser me prejudicado e tudo mais, eu vi que não valeria a pena. Hoje eu faço transfer e isso eu posso fazer, que eu tenho licença para isso, beleza? Um amigo mandou uma mensagem dizendo que teve 40 corridas na Bolt e recusou 35, nada aconteceu, foi aquilo que eu falei. A Bolt hoje está sendo muito mais flexível com essas recusas. Você recusar a corrida da Bolt, ela está sendo mais flexível. Não estou te incentivando a fazer de forma desordenada, recusar só por recusar por causa do preço. Eu explico na mentoria quem fez que existem categorias de corrida. Não é porque a corrida é de 3,65 que ela é uma corrida ruim. Não é isso, gente. Uma corrida ruim é aquela que demora muito tempo, beleza? Então você começa a se planejar sobre isso. Vamos lá. Pergunta que ninguém tem coragem de fazer. Se eu começar a trabalhar 10 horas por dia, carro próprio, pagar slot, consigo ganhar acima de 1.000 euros? Olha, pergunta do Breno, se ele consegue tirar 1.000 euros. Se for comparado nas últimas 2 semanas, eu falo para você que é difícil. Você vai ser difícil. Só que o mercado não é essas últimas 2 semanas. E eu digo para todo mundo, se você tem estratégia para trabalhar, você consegue sim. Só que vamos entender o que a Uber fala. Se você entrar no site da Uber, a Uber diz que a média de ganho dos motoristas bruto, já sem o valor dela, mas bruto. O que é o bruto? É aquilo que sai da plataforma, mas você ainda tem que tirar combustível, impostos e etc. Esse valor é de 8,5 euros por hora. Então, pelos cálculos da Uber, se você trabalhar uma média, tá, gente? Eu estou falando que ninguém faz isso mais ou menos. Eu estou falando que a média da Uber, ela diz que você ganha 8,5 euros por hora. Se você trabalhar 10 horas, 85 euros. Se você trabalhar 12 horas, vai chegar na média aí de aproximadamente 100 euros, né? Vamos botar aí 100 euros. Então, é pouco, é pouco. Eu acho que para quem trabalha 12 horas, o mínimo 12 horas é 140 a 160 euros. Tem que ficar nessa parte aí, independente do ano, independente da parte do ano. Então, aí você vai tirar os seus cálculos. O que eu aconselho? Eu aconselho você... Primeiro, se você for comprar um carro, abra uma empresa. Se você já tem um carro, aí sim, pensa em colocar no slot para agilizar isso tudo. Agora, se você está pensando em comprar um carro, faz as coisas com calma. Aluga um carro primeiro, e aí, se você não tem um carro, aluga um carro primeiro, entende qual carro que você vai gostar mais, qual a categoria que você vai mais se adaptar. Eu trabalhei com XL e não gostei. Eu trabalhei com elétrico, gostei de umas partes e de outras não. Na hora de carregar o carro é chato. Então, não saia comprando qualquer carro. Não é assim que funciona. Cada carro tem uma parte específica. Uma coisa de boa é ruim. Talvez você compre um Zoe pensando que é o melhor dos carros e para você não vai servir. Beleza? Então, vamos lá. Gente, eu peço desculpa, eu só consigo ver as últimas mensagens. A minha esposa vai chegar e vai me ajudar para poder responder aí a todo mundo que está aí. E aquilo, né? A gente tem 1 hora aí de live, beleza? Vamos lá. Quer dizer controle em 2 minutos. Trabalhar com carro elétrico ou gasóleo? Vinícius Marcos, 28. Obrigado pela pergunta, Vinícius. Então, respondendo de forma simples. Vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do carro elétrico e vai depender do gasóleo. Por quê? Se você pega um carro elétrico hoje que tem menos de 300 km de autonomia, ele vai te prejudicar. Por quê? Porque você vai ter que parar no meio do dia para carregar o carro.
E, gente, carregar o carro é legal, mas também às vezes não é. Por quê? Às vezes ele te força a parar um pouquinho para você começar a tomar um café, almoçar, fazer alguma coisa. Mas tem momentos, tem dia que às vezes não vale a pena você parar, vale a pena você comer alguma coisa bem rápida e já voltar. Então, eu sempre digo, carro elétrico acima de 300 km de autonomia, beleza? Se o seu carro tem acima de 300 km de autonomia, já pode pensar em com ele. Se não tem isso, vai para o gasóleo que você vai ganhar mais dinheiro, principalmente se for alugado. Principalmente se for alugado, porque o carro elétrico, as pessoas costumam cobrar mais caro. Então você paga mais caro com a ideia de que vai economizar e na realidade está deixando de ganhar. Acaba sendo uma confusão. Então, se tem uma autonomia legal, acima de 300, beleza. Se tem menos de 300, pula fora. Valeu? Vamos aqui a mais um salve aí para Jalma. O Adriano CLC. Bruno, não tem a carta ainda, mas tem o carro para alugar. Como consigo uma cópia de um contrato para alugar? Então, Adriano, o importante é o seguinte: a pessoa tem o carro. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu tenho um carro, quero botar para alugar. Não é tão simples assim. Por quê? Tem duas formas. Ou você vai colocar o teu carro numa plataforma de uma outra pessoa e essa outra pessoa, essa dona dessa empresa, vai querer uma parcela por teu carro estar lá. Então você vai ter duas pessoas lucrando em cima do teu carro, você e mais outro. O que eu aconselho você? Abre a tua empresa. Abre a tua empresa. Começa com calma. Se só tem um carro só e quer botar para alugar, não vai dar lucro. Por quê? Você tem um custo de contabilista, você tem um custo de segurança social. Então faz as coisas com calma. Não é com um carro alugado que a sua vida vai mudar. Por quê? Você vai, de uma forma geral, ter 1.000 euros de receita. 250 por semana, 1.000 euros por mês. Mas vamos lá fazer um cálculozinho rápido. Você tira 100 de manutenção. E se seu carro for muito novo, hein? Se seu carro for muito novo. Como o meu que eu comprei, tinha 20.000 quilômetros rodado. O que eu troquei até hoje? Óleo, filtro e pastilha, mais nada. Não gastei mais um centavo no carro. Mas isso faz o quê? Faz parte do planejamento. Se eu pego um carro que tem 100 mil, com certeza eu já teria que ter gasto alguma outra coisa. E isso vai impactar. Então, carro para Uber tem que ser carro com baixa quilometragem, beleza? Para que você economize na manutenção. Mas vamos fazer aqui um resumão rápido. 100 euros de manutenção do carro que você tira. Aí você vai pagar mais contabilidade. Vamos botar aqui, se você pede uma indicação minha, eu te passo o número da minha contabilista. Ela vai te cobrar 100 euros. Eu pagava 150 mais IVA. Eu pagava 180 e pouco. Agora eu pago 100 numa especialista. A minha segurança social era 280 euros. Agora eu pago 170. Ela reduziu em 100. Então volta aí. 170 mais 100 da contabilista mais 100 daqui da manutenção do carro. E ainda mais, você ainda tem que ter o seguro do carro, o meu, eu pago 170. Então você vai juntando tudo isso e ainda tem a parcela do carro. No final das contas, com um carro só, não dá lucro. Ele fica empatado. Você empata as coisas, entendeu? Então, o que é mais vantajoso? Começa com calma, começa você trabalhando com o teu carro. Se você botar o carro na conta de terceiro, não vai te dar lucro, vai gastar o teu carro pra caramba e você não vai ter lucro nenhum, porque o dinheiro que vão gastar no teu carro e você vai ter que gastar depois com manutenção vai ser maior, então faz com calma, beleza? Essa é a dica para você, Adriano. Faz com calma para você entrar, botar no teu carro na tua empresa. Vamos lá. Você indica alugar contas de terceiro? Funciona aí, o Hugo Cavalcante. Não vale a pena. É crime, tá certo? Se você for pego, a pessoa que for pega vai ter problemas, porque é falsidade de documentos, é uma série de burocracia e não vale a pena, gente. Faça as coisas certas. Se você não tem condições de ter a conta ainda, significa que você ainda não está preparado. Então tem todo um processo, até mesmo para você se adaptar com o país, beleza? Não recomendo, não conheço ninguém que faça, né? Do TVDE, no Uber Eats, sim, é normal as pessoas alugarem conta, porque você não transporta ninguém, você está levando coisa. Se você cair, que vai se arrebentar é você. Agora, num carro, se você está dirigindo e está com uma conta de terceiros e bate, depois o seguro não paga, dá maior complicação, então foge disso aí, beleza?
Vamos lá. Essa é uma dúvida muito pertinente, do Fernando Cardoso. Consigo trabalhar como TVDE, tem autorização de residência CPCL. Gente, eu peço imensa desculpa, mas eu sou muito... Eu tô focado em tantas outras coisas, como buscar carros em outro país, e etc, 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 que com relação à documentação, eu já não estou mais focado em buscar isso. Então, eu não sei com relação à CPCL. O que é importante para você? Mais do que a CPCL, é você conseguir trocar a sua carta do Brasil para de Portugal. Se você consegue com a CPCL trocar a carta do Brasil para Portugal, você com a CPCL, com a residência CPCL, você vai conseguir rodar. Por quê? Ela precisa, a Uber e a Bolt, elas pedem um documento que seja oficial de Portugal. Ela não diz o que tem que ser. Pode ser o título de residência, pode ser cidadania, ela pede isso, mas o principal é a carta de condução portuguesa. Então, com a carta de condução portuguesa, você vai conseguir. Tem a carta de condução europeia também, mas nesse caso aí de CPCL, a gente está falando da carta de condução portuguesa. Então, se você consegue pegar a sua carta do Brasil, ir no IMT e trocar, você vai conseguir. Se não, não vai, beleza? Tati Duarte, manda uma boa noite ali para o Edeilson primeiro. Tati Duarte, fale das categorias, quando usar as estratégias. Obrigado. Então, Tati, isso eu explico muito na mentoria, que é o seguinte, tem muita gente que me xinga no privado, nos grupos aí, fala que ele só bate meta, só faz valor porque faz saver. Gente, é importante você pensar o seguinte, a Uber e a Bolt, elas não têm um valor fixo. Elas ganham uma porcentagem do valor da corrida. Então, se elas ganham uma porcentagem, você acredita que a Uber não queria colocar um valor mais caro? Porque ela também lucraria mais. Se a corrida mínima fosse 5 euros, ela iria ganhar mais, porque ela ganha 25% em cima do valor mínimo. Só que existe uma competição entre o mercado. E muita gente não entende isso. Acha que é corrida barata. Você acha que a Uber não queria ganhar mais? Ela queria. Só que ela entende que em determinados momentos do dia e algumas pessoas, em algumas localizações, ela precisa oferecer um valor mais baixo de corrida para atender aquele público. Então o saver, gente, ele não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é para você utilizar ele o dia inteiro. São em momentos pontuais. Vamos dar um exemplo. Como é que eu ensino na mentoria? O que o saver serve para mim no início do dia? Para eu testar o mercado. Eu ligo tudo. Eu quero pegar a corrida saver? Eu não quero. Eu quero pegar a corrida X. Mas é através do saver que eu vou saber se tem demanda para eu fazer essa seleção. Para saber se eu tenho como escolher. Não adianta eu querer fazer só corrida X se está tocando pouco até saver. Você pensa, caramba, se o saver é mais barato que o X e está tocando pouco saver, qual a probabilidade de tocar X? É muito menor. Então eu vou aceitar saver. Opa, está tocando muito saver. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o saver. Por quê? Se está tocando muito saver, daqui a pouco vai tocar X também. Então serve para você testar o mercado. E você tem que entender que no final do dia, não importa se você fez corrida X, se você fez corrida XL, se você fez dinâmico, não importa nada disso. O que importa é quanto de dinheiro você trouxe para casa. Porque no final do mês, quando tiver as suas contas para pagar, o dono do que você deve, ou então o dono do carro que você estiver alugando, ou a segurança social, eles não querem saber se você fez corrida X ou saver. Eles querem saber do dinheiro. E é isso que as pessoas não entendem. O saver é uma ferramenta que você tem que utilizar sempre? Não, mas vou utilizar quando me for necessário. Quando eu estou num local mais afastado, eu vou usar o saver, porque tempo é dinheiro. Se eu ficar lá 1 hora esperando uma corrida X, mas eu poderia pegar em 15 minutos uma corrida saver e ganhar 15% a menos, eu aceito. Porque em 15 minutos eu faço o trajeto. E o outro está lá 45 minutos parado por causa de 15% a menos na tarifa. Então, gente, tem que ter sabedoria. As categorias X e saver foram feitas para determinado público em determinado momento. Pensa só, quando o dinâmico está 2.0, a Uber disponibiliza para alguém corrida saver? Muito raro.
É corrida X para todo mundo. Então a Uber quer cobrar mais caro, só que não é todo momento que ela consegue. E para não perder para concorrente, quem são as concorrentes do Saver? É o transporte público, é a carona de graça do amigo. E isso tudo vocês estão lidando, vocês trabalham junto de uma plataforma que investe bilhões de dólares para saber muita coisa e você simplesmente acha que o Saver não vale a pena. Por quê? Você estudou o quê? Nada, eu só acho que é a corrida barata. Eu também acho barato, mas se a plataforma que investe bilhões e que ganha uma porcentagem aceita naquele determinado momento essas corridas, não sou eu que não investo nada, é que não vou aceitar. Eu vou entender quando que ela me serve. Não é o dia inteiro, claro que não, longe disso. E na mentoria eu explico, beleza? Obrigado pela pergunta, Tati. Vamos lá, Pedro. Vale a pena, Pedro Araújo, 62. Bruno, vale a pena comprar carros e botar para alugar? Vale a pena investimento? Claro que vale. Em Portugal, eu não vejo nenhum outro negócio que tem um risco reduzido. Por quê? Porque você coloca o carro para alugar, a pessoa que vai alugar o carro de você, ela vai te dar um calção, que é um seguro, tá certo? É um valor que fica retido para a empresa, para que se acontecer alguma coisa com aquele carro, aquele dinheiro é utilizado para pagar os prejuízos. Fora que você tem um seguro do teu carro, então vai pagar a franquia daquilo. Então, teu carro está protegido, certo? Claro que você vai tentar filtrar o melhor motorista. Motorista que bebe, motorista que não é responsável, que não ganha dinheiro, você tem que começar a procurar outro. Por quê? Você sabe que a probabilidade dele fazer besteira com o teu carro é grande. Mas, se vale a pena investimento? Se não valesse o investimento, não tinha gente que tem 400 carros aqui em Portugal. Conhecemos pessoas que têm 600 carros em Portugal. 600 carros em Portugal. Aí você me pergunta se vale a pena ou não. Beleza? Orliette Bonfim perguntando, você foi bloqueado na Bolt por quê? Não fui bloqueado agora, fui bloqueado há muito tempo atrás, quando a Bolt era muito sensível às recusas de corrida. Você recusava a corrida da Bolt, ela recusava 3, 4 no dia, ela já te bloqueava de um dia para o outro. Então ela me bloqueava por causa disso, porque eu não aceito ser obrigado a fazer corrida. Eu faço as corridas que dentro das minhas estratégias é viável. E não é o valor. Não é o valor que manda. O valor é importante? Claro que é. Mas ele não é o fator principal para eu fazer uma corrida ou não. O fator principal é o tempo, gente. O tempo. O tempo você não consegue voltar atrás. Então você tem que fracionar o teu dia. Não adianta você fazer uma corrida de 20 euros, que é uma beleza, ok. Mas você demora 1h30 para ir e depois vai para um local vazio. E depois tem que voltar sozinho. Então você demorou 3 horas para fazer uma corrida de 20 euros. Então não é o preço que vai determinar. É o tempo que demora, a localização e depois o preço. Beleza? Um salve para o Otto Cardoso. Salve também para o Edeilson. Cris Marques. Carro híbrido vale a pena? Então, gente, é importante vocês lembrarem que a Uber, isso é uma informação que eu deixei quentinha aqui logo quando saiu essa informação. Quando a Uber liberou novamente os carros a combustão. O que é carro a combustão? Carro que usa outro combustível além da eletricidade. O resto é combustão que ela entende. O híbrido é considerado combustão, gasóleo, gasolina, GPL, tudo é considerado combustão para eles. Então, esses carros, eles têm uma data limite agora até dezembro de 2025. Então, você tem que pensar o seguinte, eu tenho um carro híbrido e quero utilizar ele para Uber. Vale a pena? Vale, claro. Agora, eu comprar um carro híbrido que não é barato, tá certo? Um carro híbrido não é barato, comparado às outras opções, e vai rodar até dezembro de 2025. Vale você a pena entender. O que eu aconselho nas mentorias para a empresa? O carro que eu vou comprar, ele tem que ser condizente à categoria que eu vou atingir. Vou dar um exemplo para você. Se você comprar uma BMW A, uma que eu dirigi, gostava bastante. Uma Mercedes A180. Uma Mercedes A180, ela só faz a categoria X e Saver, só. Ela não faz Comfort, não faz Black, não faz XL, não faz nada. Só faz essas duas, Saver e X, beleza? Uma Mercedes A180. O carro que eu tenho, que é um Dacia Logan, que comprei por 14 mil euros, ele também faz o Saver e o X.
Qual que vale mais a pena? Eu investir o dinheiro numa Mercedes para comprar um carro e ter esse pequeno status, mas só fazer corrida X e Saver, ou eu comprar um Dacia Logan muito mais barato que faz X e Saver? Então, é isso que você tem que pensar. O valor que você vai investir no carro, ele tem que, em contrapartida, te elevar numa nova categoria. Você investir mais, para quê? Para pegar uma categoria XL, investir um pouquinho mais para pegar uma categoria Black, pegar um Comfort, aí sim vale a pena. Agora, investir num carro só por causa da marca do carro não vale a pena. Tem que ser pela categoria. Vou pegar esse carro, mas qual a categoria que ele vai entrar? Beleza? Foca nisso. Aluguel de contas de terceiro, como funciona? Não funciona, é crime. Eu falei isso antes. A pergunta do Niante Fonte é não funciona. É crime o aluguel de contas aqui. Leandro, um forte abraço, meu parceiro. Tamo junto. Ó, mercado imobiliário tem um dono aqui, hein? O cara manja muito. Leandro, meu parceiro lá da Margem Sul. Lucas, um abraço. Te vi ontem no semáforo. Forte abraço, Lucas. Tamo junto. Fala um pouco das categorias. Quanto custa o aluguel de cada? Então, isso é muito variável. Aluguel, normalmente, X é de 220 a 250 euros. A categoria XL, o que é o XL? Para quem não está inteirado aqui em Portugal, é a categoria que faz até 6 pessoas. Então, essa tem o valor médio de 250 a 325 euros. E tem a categoria dos elétricos. Os elétricos, eles têm uma base também de 250 a 300 euros. Eu falo sempre, gente, negocie um valor, busque uma pessoa. Quando eu indico aqui no meu Instagram um carro, é porque eu confio na frota, eu confio naquela pessoa que está gerindo aquilo. Vai ser um contrato que vai ser bom para os dois, não é um contrato leonino. Eu já vi gente que veio até mim fazer mentoria que tinha contrato com limite de quilometragem de 1.200 quilômetros. A pessoa não podia passar de 1.200 quilômetros na semana se não passava excedente. O que foi isso? Foi muito mal assessorada, não tinha ninguém para indicar, para falar se isso era bom ou se era ruim. Então, parcerias, fechem parcerias, beleza? Para você pagar até um pouco na segurança social, o salário influencia, né? Vamos lá, agora, ó, gente, a minha esposa já está aqui, ela vai me ajudar aí com as perguntas. Agora, para você pagar até um pouco na segurança social, o seu salário influencia? Vamos lá, quem fez essa pergunta? Cristiano Moreira. Ó, Cristiano Moreira perguntou se o valor que eu pago de segurança social, se o valor influencia. Vamos lá. O que é segurança social, gente? Segurança social é uma parte do órgão português que cuida da previdência, na questão dos auxílios, dos abonos e também da nossa aposentadoria. Então, assim como no Brasil tem o INSS, a parte que nós colocamos isso para poder, que nós pagamos, ela vai voltar para a gente quando a gente se aposentar. Só que eu não vou me aposentar em Portugal. Então, qual a necessidade de eu pagar o valor médio? Ou eu tenho que pagar o mínimo, assim como eu recomendo para você. Pague o valor mínimo. Como que vai saber disso? Procurando uma contabilista que seja especializada em TVDE. Eu explico isso direto. Gente, você tem que ter amigos aqui. O que é os amigos? O seu contabilista ele tem que ser teu amigo, senão ele vai te ferrar nos impostos. E ele não te ferra por querer, porque ele simplesmente não conhece das leis de TVDE, que é uma parte nova em Portugal. Não tem 20 anos, não tem 30 anos essa profissão. Então tem muitas coisas que os contabilistas não conhecem. Então é importante você ter um contabilista que seja especializado em TVDE. Para quê? Para você pagar o mínimo de imposto possível, de forma legal, tá certo? Dentro da lei, para que você pague o mínimo possível, porque senão os impostos eles vão te abocanhar aí. Como tem pessoa que fala para mim lá, você tem que pagar 23% de IVA. Mentira. O IVA, se o teu contabilista está botando você para pagar 23%, é uma clara demonstração que ele não conhece do mercado, porque imposto para TVDE, o IVA é de 6%. Beleza? Podcast Mundo TVDE. Como podemos unir nosso setor? Hoje somos gatos pingados sem nenhuma força política. Vamos lá, pergunta do Mundo TVDE. Como podemos, do podcast Mundo TVDE, como podemos unir o nosso setor se o que temos aqui são gatos pingados? O que a gente tem que fazer, na minha visão? Primeiro,
parar de achar que os outros motoristas são rivais. Esse é o primeiro ponto. Quando eu começo a atacar as outras pessoas e colocar o problema nas outras pessoas, eu estou transferindo uma responsabilidade. Porque essa pessoa que também está com TVDE, seja ela indiano, seja português, seja brasileiro, seja homem, seja gay, seja... Todo mundo quer o melhor para si. Então, como é que eu quero o mercado só para mim? Essa é a minha grande luta. Eu não posso querer um mercado só para mim. Eu não posso querer isso em lugar nenhum. Imagina, eu vou deixar de ser advogado porque já tem muito advogado. Ou, a partir de agora, eu sou advogado e quero que todos parem de ser advogados, vão para outra profissão. Isso não existe, gente. A competição vai existir. Só que como que a gente consegue se unir? Nós conseguimos nos unir quando a gente consegue fazer lives como essa, tem grandes aderências, fazer eventos, que é o que eu vou propor para vocês mais para frente, para que a gente possa se unir. Para quê? Para que a gente possa cobrar de quem realmente pode melhorar para mim. Eu não preciso fazer muitas corridas. Eu preciso que a minha taxa, a minha carga tributária seja menor. Que eu consiga fazer corridas mais rápidas. Como que eu consigo fazer corridas mais rápido? Se eu puder acessar a faixa de bus, que é hoje exclusiva só para os ônibus e só para os táxis, eu não preciso melhorar minhas corridas, porque eu vou conseguir fazê-las mais rápidas. Isso eu consigo como? Eu consigo expulsando um indiano, brigando com o português, falando que o problema que não tem corrida é de outros motoristas. Não, isso é o Estado, nós temos que cobrar deles. Das plataformas, o que nós podemos cobrar? De o quê? Mais eficiência com relação ao trânsito e tarifa. Se tem trânsito, tem que ter dinâmica. E isso a gente tem que cobrar fazendo o quê? Estando junto. E eu estou falando de tirar outras pessoas? Não. Gente, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Desde que nós sejamos unidos e temos que saber aquilo que vamos pedir. O que nós temos que pedir? Melhorias, principalmente para o Estado português. E que nos vê hoje... É um desrespeito o que faz com a gente hoje em Sintra. É um desrespeito com a nossa categoria o que fazem com a gente em Sintra. É um desrespeito conosco o que faz no aeroporto. É um desrespeito o que faz conosco na Avenida da Liberdade. Uma via que tem uma faixa de bus que fica lá utilizada só para os táxis e a gente fica naquelas filas imensas, perdendo tempo para fazer corrida. Se eu conseguisse acessar aquelas sem ter um guarda querendo me multar, por qualquer coisa, tendo um ponto específicos para parar, igual os taxistas têm, eu ter vários desses espalhados na cidade, isso vai melhorar para mim, vai melhorar para você. Eu não preciso tirar outra pessoa. O problema não é ter outra pessoa. O problema é que hoje nós não somos vistos como uma categoria. E os taxistas, todos eles têm influência. Tem influência de quê? Na política, porque eles se uniram, eles fizeram associações, eles se juntaram e aí eles conseguiram coisas, financiamentos que nós não conseguimos. Tem taxista que tem carro 1999 e pra gente os carros tem que ser o quê? De 7 anos. Vocês acham isso justo? O taxista pode andar com um carro 1999 e fazer corrida em Lisboa inteiro e nós, TVDE, só podemos ter carros que são até 7 anos. Por quê? Porque o governo português colocou isso. O governo português limitou a Uber da gente, nós motoristas, avaliarmos os nossos passageiros. Isso é culpa da Uber? Não é. Eu fui lá na Uber perguntar por que a gente não pode avaliar o motorista, o passageiro. E responderam, é o único local no mundo onde você não consegue. Beleza? Então, olha, isso é importante. Vamos nos unir para que a gente consiga melhorar aquilo que a gente precisa melhorar e não ficar arrumando culpados, beleza? Acredito que seja gente do Brasil que está perguntando o que é Uber Saver. Então, Uber Saver são as corridas mais baratas. Gente, se eu falei alguma coisa, eu não estou lendo aqui, minha esposa falou que tem um pessoal falando aí que a questão de gays, eu não tenho nada contra, tenho uns amigos gays e etc. O que eu quis dizer é que não importa o que você seja homem, seja mulher, seja gay, seja preto, seja gordo, seja alto como eu, não importa se você é indiano, se você é africano, não importa. Nós somos seres humanos, nós temos que ter respeito pela nossa categoria. E eu vejo que tem segregação sim. Se você é brasileiro, tem muita gente que fala, é por causa do brasileiro. Se tem um indiano, é por causa do indiano. Se é o africano, é por causa do africano. Por causa do português, é por causa do português. Gente, nós temos que parar com isso. Nós somos seres humanos. Todo mundo quer quer levar o dinheiro para casa. É isso que eu quero. Não é ficar arrumando intriga. Para você ver, já tem gente arrumando intriga. O que você tem de estratégia na semana com o Papa? Vamos lá.
que eu tenho de estratégia? De quem foi a pergunta? É importante falar o nome da pessoa. Jaime Sena Driver. Jaime Sena Driver. Qual o plano para a semana com o Papa? Qual o plano que eu tenho para o Papa? Então, o plano que eu tenho para o Papa é o seguinte. Eu vou entender primeiro onde que as ruas vão estar bloqueadas, onde que vão estar a crescente de dinâmica. O primeiro dia vai ser importante para a gente poder saber trabalhar. Por quê? Hoje, em Lisboa, eu sei onde o dinâmico aparece, logo de manhã cedo. Isso muda o meu jeito de trabalhar. Se logo de manhã cedo o dinâmico aparece em tal local, eu já sei que aquele dia vai ser bom. Então, não é que vai ser bom, é que vai ter mais dinâmica. Então, com a vinda do Papa, eu não sei onde o dinâmico vai começar. Então, é importante a gente saber, se preparar para saber onde o dinâmico vai começar. Para o quê? Para que a gente possa atuar sempre em cima do dinâmico. E aí vai ter várias estratégias. Não tem como eu ter uma bola de cristal agora e falar, eu vou fazer isso. Porque eu não sei onde o dinâmico vai começar. Porque não é onde o Papa vai estar, é onde vai ter o maior fluxo de pedidos. Então isso tudo vocês vão ter que me acompanhar aí para saber, mas pode ter certeza. Toda a estratégia que eu for traçar para o Papa, eu vou colocar para vocês também, beleza? Brunão, pode contar um pouco da experiência no Uber no Brasil? Paulo. Então, minha experiência no Uber foi no Rio de Janeiro, traumática, porque é uma criminalidade fora do normal. Você tem que fazer uma série de coisas que aqui em Portugal você não tem que fazer, que é tipo, entender qual é a pessoa que vai entrar no teu carro, ver qual é o local que ela vai, se aquela conta é uma conta 5 estrelas, se é uma conta nova, uma série de coisas que aqui em Portugal você trabalha de olho fechado com relação a isso. Você não tem esse receio. Então, é muito mais fácil de trabalhar em Portugal com relação a isso. Mas com relação à questão de ganhos, valores, valor por quilômetro pago, tempo, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Não tem nem como ter uma comparação. Mas foi traumática. Não, quem bate palmas mesmo para quem faz Uber no Rio de Janeiro. O cara é leão, é leão. O cara que faz Uber no Rio de Janeiro, ele vai para Angola, para Uganda, e vai matar jacaré com canivete, porque é fora de série, beleza? A Beatriz Santos, você disse há pouco que não compensava abrir empresa com um só carro, não percebi muito. Por que Então, não compensa? A Beatriz Santos perguntou que não compensava muito abrir uma empresa para ter um carro só. Então, isso depende muito da sua perspectiva. Vamos lá. Hoje, a minha empresa tem um carro só. Só que esse carro é o que eu trabalho, eu trago os rendimentos para minha casa através desse carro. Se eu fosse alugar esse carro, eu iria colocar ele no valor de 250 euros por semana, ele iria me gerar um faturamento bruto de 1.000 euros. Só que desses 1.000 euros eu ia ter que tirar muita coisa, por isso que um carro só para alugar não vale a pena. Por quê? Eu ia ter que tirar 100 euros de manutenção, eu ia ter que tirar 170 euros do meu seguro, do carro, mensal. Eu ia ter que tirar 100 euros da contabilista. Eu ia ter que tirar mais 170 da minha segurança social. Então, olha quanta coisa vem tirando. E ainda tem a desvalorização do carro. Então, quer dizer, um carro só para alugar não vale a pena. Mas se você for começar um negócio, vale a pena. Porque você vai começar e você vai trabalhar com aquele carro. Você vai tirar mais do que 1.000. Só que você vai colocar tempo também. E depois, conforme a empresa for crescendo, você vai colocando outras pessoas para trabalhar. E daqui a pouco você acaba saindo da função de motorista e coloca outras pessoas para dirigir os seus carros, beleza? Daniel de Queiroz, fala como foi o teu início no TVDE, quais foram suas dificuldades, quanto faturava nos primeiros meses e quanto começou. Daniel de Queiroz Perguntou para eu falar um pouco das minhas experiências, como é que foi logo no início. Traumatizante, eu conseguia fazer 80, 90 euros por dia, 100 euros, rodava igual uma barata tonta, fazia 25, 30, 40 corridas no dia, aceitava tudo. Por quê? Porque eu primeiro não entendia nada do Uber aqui em Portugal, não tinha um parâmetro, achava que tinha que aceitar para poder ver o valor da corrida, e existem várias maneiras, nada fraudulento, mas você saber se é uma corrida que vai valer um pouco mais a pena. Agora a Bolt até ajuda com isso, né? Mostrando o valor da corrida, mas eu andava igual uma barata tonta. Rodava e não ganhava dinheiro. Por quê?
buscava passageiro longe, fazia muitas corridas pequenas em horário de ponta, ia para aeroporto em horário que não dá para ir, ia para Margem Sul e ficava lá, levava um passageiro, corrida de 20 euros, ia para Margem Sul, depois ficava lá 1 hora e meia para pegar outro passageiro querendo voltar, usava direcionamento errado. Isso tudo é importante, por isso que eu fiz a mentoria, porque tudo isso que eu fiz, eu vi que não é nenhum tipo de estratégia, são simplesmente coisas que não se deve fazer. E se a pessoa não fizer essas coisas, ela já aumenta o faturamento, porque são práticas totalmente erradas, são práticas que vão destruir o teu faturamento. Depois que a pessoa faz a mentoria, e no meio da mentoria eu começo a indagar a pessoa sobre se é certo ou errado, e a pessoa decide, a pessoa fala, realmente, eu estou fazendo errado. Por quê? Vamos dar um exemplo prático aqui para você. Vou dar um pedacinho da mentoria. Olha só. No horário de 8 às 10 da manhã. 8 da manhã até às 10 da manhã. Você está no centro de Lisboa. Vai tocar a corrida para o aeroporto. Vale a pena fazer essa corrida? Se tiver um dia normal com trânsito, não vale a pena. Por quê? O dinâmico está no centro de Lisboa, não está no aeroporto. Então você vai para um local onde depois não vai conseguir dinâmico. Segundo, a quantidade de corridas que é para voltar para o centro de Lisboa é muito grande. Você não vai pegar uma corrida para Cascais. Você tem que cancelar muitas corridas lá no aeroporto até conseguir uma corrida considerada grande. Considerando no centro de Lisboa, você consegue com mais facilidade. Terceiro, você tem o trânsito. O trânsito da segunda circular de 8 às 10 da manhã é caótico, tanto para entrar quanto para sair. Então tá vendo quantas coisas eu tô dando para você não ir para o aeroporto de 8 às 10 da manhã? Mas eu não aprendia isso, eu não sabia. Então todo dia eu ia para o aeroporto, tocava para o aeroporto, eu ia. Porque no Rio de Janeiro, fazer corrida no aeroporto é uma maravilha. E aqui não é. Tem gente que perde muito tempo, fica 1 hora e meia no aeroporto. Isso é o quê? Erro de estratégia. Porque o tempo que ele está ali, com 1 hora e meia, 2 horas, para pegar uma corrida para Cascais que custa 25 euros, mesmo se ele estivesse fazendo corridas ruins lá no centro de Lisboa, ele ganhava mais. Então, o que acontece? Existem várias práticas que você simplesmente tirar do seu modo de operar vai melhorar muito o teu rendimento. E aí, por isso que meu rendimento aumenta muito, aumentou muito. Por quê? Porque eu comecei a enxergar que são práticas erradas. E tem uma série delas, quem fez a mentoria já sabe, beleza? Então, o Pedro perguntando ali, qual o custo para abrir empresa? Gente, essa pergunta eu vou colocar, é só você acessar, Pedro, são vários custos que tem, e ficaria muito tempo aqui falando, eu fiz um vídeo somente para isso, tá lá no YouTube, tá certo? É só entrar na minha bio e tem lá o link do meu YouTube, tá lá. O custos e prazos para que você possa abrir uma empresa, vai ser muito mais fácil, beleza? Sabe o que está acontecendo? Eu comecei a rodar 7 e só peguei corrida meio-dia. Meio-dia quem fez essa pergunta. Então, uma pessoa que disse que começou a rodar 7 da manhã e só começou a ter corrida meio-dia. Gente, é importante você, mais uma vez eu falo, entenda do mercado. Por que olha meus últimos stories. Por que eu estou saindo de casa às 9h30 da manhã? Vamos lá entender. Se vocês acompanham as notícias, vocês viram que mais de 75% das empresas de Lisboa deram férias e colocaram o pessoal para trabalhar em teletrabalho. Então nós estamos hoje com de 100% das pessoas que trabalham em Portugal, em Lisboa, 25% só estão indo para Lisboa. Os outros 75% estão em casa ou de férias. Então, existe mais pedido para ir para Lisboa? Não, existe muito menos. O que nós temos que atacar? Atacar os turistas. Que hora que o turista acorda? O turista acorda às 7 horas da manhã? 8? 8h30? Claro que não. O turista começa a acordar a partir de 9 da manhã. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo. Por que as empresas fizeram isso? Por causa do constrangimento, que é o que falam, né? O constrangimento que vai ter com as ruas cortadas, com a vinda do Papa e a superlotação que vai acontecer na cidade. Então as empresas já se anteciparam. Por isso que tem pouquíssimos pedidos. Os pedidos que tem hoje são únicos e exclusivamente dos turistas. Então, o que nós temos que fazer? Nos adaptar. Nos adaptar ao quê? Dentro de um verão, nós estamos tendo uma baixa demanda. Vê se pode. Ninguém contava com isso, nem eu.
Eu não sabia que o Papa ia causar um constrangimento tão grande. O Papa não, né? Tudo isso que está acontecendo ia causar um constrangimento desse, o faturamento reduzindo. A minha média era para fazer 200 euros por dia. Ontem eu fiz, mas hoje já não fez. Então, quer dizer, é importante a gente saber o que está acontecendo com a cidade. Dica para você, até essa semana, comece a partir de 9 da manhã. Se der um tempinho a mais, curte um pouquinho mais com a família, melhor do que você ficar batendo lata na rua. E a partir das 9 você vai para a rua, começa a fazer o trabalho, beleza? Patrícia Mota que fez a pergunta. Beleza? Compensa fazer part-time com porcentagem de 50%? Quem fez essa pergunta? Johnny62. Johnny62 perguntou se compensa fazer part-time com porcentagem. Para o motorista compensa. Para o dono do carro não compensa nada. Nada. Por quê? Porque o custo do seguro é fixo, independente se o carro está rodando ou não. O custo da contabilidade é fixo, se está tendo lucro ou não. O custo da parcela do carro é fixo, se o carro está rodando ou não. Mas o motorista só ganha aquilo que trabalhar, mas também se não trabalhar, não ganha. Beleza, mas também não tem custo. Enquanto o dono da empresa tem todo o custo fixo. Então, para o motorista, vale a pena, claro que vale, só que é difícil você encontrar. E agora, para o dono da empresa, é um tiro na cabeça, não é nem no pé. Se você tem alguém de comissão na sua empresa, você tem que confiar no trabalho daquela pessoa. Fala, não, essa daqui vai trabalhar com o meu carro a sério, porque ele vai ganhar dinheiro e eu vou ganhar dinheiro. Agora, se a pessoa faz part-time com o teu carro, esquece. Está perdendo tempo e perdendo dinheiro, muito mesmo. Era melhor deixar até o carro parado. Eu ficar utilizando o carro, vale muito mais a pena. Felipe Carmo, estou para começar em outubro. Quando acha que seria a melhor altura para fazer a sua mentoria? Estou para começar em outubro. Felipe Carmo disse que vai começar em outubro e a maioria das pessoas acham que eu estou aqui para usurpar dinheiro das pessoas, né? Pelo contrário, se vocês soubessem a quantidade de pessoas que a gente recusa por não se adequar às condições que eu garanto que vão funcionar, então, para esse nosso seguidor, o que eu falo para ele? Começa primeiro. Não adianta fazer a mentoria antes, porque eu vou falar de tantas coisas que você não tem a mínima noção que você vai ficar perdido. Então, vale mais a pena você fazer o quê? Começa, trabalha um mês. Depois de trabalhar um mês, você vai ver a dificuldade que é e você vem fazer a mentoria. Que aí eu vou te explicar tudo o que você não deve fazer e você vai entender. Não adianta fazer a mentoria sem antes estar trabalhando. A não ser se você quer abrir empresa. Se você quer abrir empresa, Bruno, não quero rodar. Ou eu vou rodar mais para frente. O meu negócio é abrir empresa para colocar. Eu tenho dinheiro para investir. Vale a pena fazer a mentoria. Por quê? Eu vou te indicar os melhores profissionais de seguro, mais barato. Contabilista mais barato, vou te dar opções de carro para você comprar mediante o que você tem disponível, vou abrir o teu leque de pensamento de quais os mercados você pode atingir. Agora, como motorista, calma, faz o trabalho básico primeiro, vai lá, faz todo o passo a passo, aluga o carro, começa a trabalhar, depois faz a mentoria, não tenha pressa, eu tô aqui, valeu? Ramon Saboia, ser diamante ou escolher corrida? Ser diamante ou escolher corrida? Boa pergunta, Ramon. É importante a gente saber sempre os benefícios. Olha os benefícios, depois você olha os benefícios lá da Uber e você vai ver quais os benefícios que a Uber dá para o diamante. Eu falo para vocês. Destino extra. Vocês sabem o que é destino extra? Será que o diamante tem 3 direcionamentos? Não. O destino extra todo mundo tem. Tem essa corrida, vocês já perceberam, vocês que são mais experientes do que eu, quando bota o direcionamento, vamos dar um exemplo, você está no centro de Lisboa e botou direcionamento para Cascais, mas ela te deu uma corrida para Amadora, que é para cima, não é reto, é para cima. Você sabia que esse direcionamento seu, ele vai ficar 30 minutos a mais do que um direcionamento normal. Por quê? Porque você fez uma corrida fora do seu trajeto. Então é um destino extra, é isso que ela está falando, de acrescentar. Só que você não precisa ser diamante para ser isso. Você pode ser blue e você ter isso. Atendimento presencial exclusivo. Todo mundo tem isso. É só você fazer a marcação, tem marcação para o mesmo dia. Não te colocam na frente, não te colocam na frente de nada. Pontuação. Agora, no Brasil, chegaram a dar dinheiro para quem era diamante. Aí o negócio muda. Mas hoje, vamos escolher corrida, botar dinheiro no bolso, porque tapinha no ombro não paga a conta não. Nem ser diamante, ser platino, nada disso importa. O que importa no final do mês
é se você tem dinheiro ou não, beleza? Alexis Ciarcia, tem que falar inglês? Alexis Ciarcia, tem que falar inglês? Outra pergunta muito boa. Então, não é obrigatório falar inglês. Pela Uber não é obrigatório nem falar português, né? A quantidade de gente que tem que não fala nem português, e a gente está num país falante português. Mas sim, se você fala português, você desenrola melhor. Eu já tive corridas, não sei se alguém lembra, né? Corrida de Óbidos. Era um casal ingleses e eu tive que ir lá conversar com eles, perguntar se eles iriam ficar muito tempo, se eles iam voltar, se eu poderia ser o motorista deles para voltar. E expliquei para ele que se eu não fosse o motorista para voltar, para mim não valeria a pena, porque é uma distância considerada, depois eu voltaria sozinho. Isso eu só consegui porque, claro, você pode usar o Google Tradutor, né? Todo mundo desenrola. Não é obrigatório, mas te ajuda a fazer sempre o extra, aquilo que vai aumentar o seu faturamento. Ganhar uma gorjeta maior, sei lá, você conseguir falar com as pessoas de outro idioma, principalmente o inglês, que é universal, você vai conseguir ter oportunidades melhores, beleza? Mas não é obrigatório. E é bom que você treina muito seu inglês. Eu comecei, meu inglês era péssimo. Hoje é péssimo ainda, mas pelo menos eu converso legal. Eliana Ferrari, é vantajoso ter um carro caixa automática? É vantajoso ter um carro caixa automática? É muito vantajoso. É muito vantajoso. Eu falo com as pessoas que estão começando, comprando carro. Gente, não adianta, quando você for comprar um carro, se você for comprar um carro para você, ok, é do teu gosto. Se você vai ficar utilizando o carro, nunca vai pensar, Bruno, eu nunca vou alugar o carro. Beleza, o carro é teu, tu compra o carro que tu quiser. Agora, se você compra um carro para aluguel, para empresa, é importante que você tenha o pensamento dos dois lados. Vou dar um exemplo. Se você comprar um carro que é muito bom para a empresa, mas é ruim para o motorista, esse carro vai ser barato para a empresa, mas toda hora vai ter que ficar arrumando o motorista. Vou dar um exemplo disso. Um Sandero, um Punto, um Panda. É um carro barato. Você tem que abaixar o valor dele. Você não consegue alugar ele por 250 euros, porque existe muita concorrência. Você até aluga por 250 para quem está iniciando. Mas logo em seguida a pessoa começa a conversar com outros motoristas e aí você vai ver, quanto você paga de aluguel no teu carro? Um Peugeot 308, caixa automática, banco de couro. E o cara fala, eu pago 250 euros. E você está num Panda, queixo duro, pagando 250 euros. O que você vai pensar? Eu estou no carro errado, eu estou alugando o carro errado. O que você vai fazer? Você vai devolver o carro. E aí, para a empresa que pensou que era um excelente negócio, você toda hora tem que ficar procurando novos motoristas. Por quê? Ninguém quer ficar com aquele carro ali. Mas também não pode ser do outra partida. Vamos dar um exemplo. Você comprar um carro, um Peugeot 308, modelo GT, ou então um modelo turbo. Os motoristas vão gostar? Vão gostar, mas a manutenção vai ser muito cara. Então é importante, na hora de comprar um carro, você fazer o equilíbrio das duas coisas. Tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o motorista. Agora, respondendo de caixa automática, faz total diferença. Por quê? Porque o consumo vai ser menor. Se o consumo é menor, até quem tem o pé pesado, na hora de apertar a embreagem, no carro automático não tem isso. Então ele vê o consumo sempre igual. Agora, a pessoa que não tem um carro automático, o consumo dela varia muito. E a probabilidade dele achar que o teu carro está consumindo muito é grande. Então, vale a pena investir num carro automático? Sim, sempre. Carro automático vai. E estamos aqui, olha. Gente, vamos lá. Sei que tem muita gente fazendo pergunta, mas vou dar mais 5 minutos para a gente poder finalizar, beleza? Já tem uma hora. As 3 pessoas aqui perguntaram quanto tempo você está com o seu carro e se você tem plano para trocar. Quanto tempo eu estou com o meu carro? Então, gente, olha só. Vou contar uma estratégia que eu tenho minha de carro. O carro, de forma saudável, num TVDE, ele vai durar 2 anos. Por quê? Em média, por semana, a pessoa faz 2.000 quilômetros por semana. Então, no mês, ele faz 8.000 quilômetros, certo? 2, 4, 6, 8. 8.000 quilômetros por mês. Em 10 meses, vai ser 80.000 quilômetros. Em um ano vai ser 96.000 quilômetros. Vamos arredondar para fazer uma conta? A cada um ano, teu carro vai rodar 100.000 quilômetros. Uma média, tá bem, gente? Uma média. Então, se o teu carro você comprou igual eu, comprei um carro com 20.000 quilômetros rodado.
Em 2 anos, esse carro vai ter 220 mil quilômetros rodados. O preço de mercado dele vai cair drasticamente. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar chegar nessa quilometragem. Quando ele tiver entre 100 a 150 mil quilômetros, eu vou vender esse carro. Para quê? Para que eu ainda consiga recuperar um bom valor que eu paguei e consiga ter sempre um carro onde eu gaste pouco com manutenção. Beleza? Então, essa é a ideia. Ale Souza, para quem tem empresa aberta, compensa comprar carro ou alugar a plataforma? Para quem tem empresa aberta, se vale a pena alugar pela plataforma. A plataforma que essa pessoa está falando são aquela Drift e etc. Não vale a pena. Vale a pena você comprar o teu carro. Por quê? Gente, bota assim na cabeça. Faça o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Para que eu for financiar um carro no meu nome? Não faz sentido. Faz as coisas com calma. Aluga um carro, se estrutura, junta um pouquinho de dinheiro, pega uma parte do dinheiro que você guardou, abre uma empresa e aí o que você faz? Você, através dessa empresa, você compra um carro. Beleza? Você bota o dinheiro que você juntou, você bota dentro dessa empresa e compra o carro por essa empresa. Pode ser um carro barato, gente. Não precisa ser carro caro, pode ser um carro barato. Por quê? É você que vai estar trabalhando. É igual eu fiz, eu comprei um carro de 14 mil euros. Então, junta 14 mil euros, junta 13, junta 12. Mesmo que se for um Sandero, gente, vai ser teu, vai ser o primeiro carro. Para quê? Para você sair do aluguel. O problema é que muita gente quer sair, já começar logo com um investimento. Eu vou chegar, vou começar logo, vou comprar um carro aqui financiado, vou botar na empresa de não sei quem e vai fazendo as coisas tudo nas coxas, sabe? Um financiamento não é brincadeira, gente. Você vai financiar por muito tempo. Então, faz as coisas com calma, ok? Faz as coisas com calma. Faz o aluguel, depois junta dinheiro. Juntou dinheiro, abre a empresa, compra um carro pela empresa. Um carro barato para você. Para quê? Para começar a rodar. Aí, com esse carro barato, você começa a ter relacionamento com o banco. O banco começa a ver a tua empresa como um potencial parceiro. Ele fala assim, eu posso botar dinheiro aqui, eu posso emprestar dinheiro para essa empresa, porque essa empresa dá dinheiro. Aí o que você faz? Aí sim, você pega o dinheiro do banco e financia um carro bom. Para quê? Para que você possa alugar esse carro ou você mesmo trabalhar, mas aí você já vai ter 2 carros. Um, você comprou à vista bem barato para começar a fazer a roda girar e com financiamento dentro da tua empresa, financiamento do banco, beleza? E assim você vai fazendo as coisas acontecer. Jalma Neves perguntou 2 vezes, a partir de qual ano os carros elétricos são aceitos? Então, os carros elétricos, eles não têm diferença de ano, né? Os anos são 7 anos de fabricação. Então, carros agora, nós em 2023, se não me falha a memória, até 2016. Carro de 2016 para frente podem rodar. Só que 2016 já vai sair já de linha, né? Se você tem agora agosto. Então, se o seu carro for de 2016, mês de agosto, você pode rodar um mês. Então, seu carro é 2017, pode rodar alguns meses até completar 7 anos, independente se é a combustão ou elétrico, beleza? Gente, última pergunta para a gente finalizar. Sei que tem muita gente com dúvida, mas é assim que funciona. É só você estar na próxima live. Toda terça-feira vai ter live para a gente poder tirar dúvida, valeu? Tiago Souza, motorista. Tem uma empresa, tem um carro XL que trabalha. Será que vale a pena comprar carros para alugar? Vamos lá, Tiago Souza, motorista. Tiago Souza, motorista. Disse que tem empresa, tem um carro XL, se vale a pena comprar carros e botar na empresa para alugar. Esse é o teu negócio. Se você não fizer isso, você vai ser motorista para o resto da vida. E, gente, nós não podemos desejar ser motorista TVDE para o resto da nossa vida. É uma profissão. Tem remuneração? Tem, mas tem um desgaste psicológico surreal. Por quê? O dia que não corre bem, você fica estressado. Você fica suscetível a acidente, você fica suscetível ao clima. Se está muito sol, te incomoda. Se está chovendo, é perigoso. Então, gente, é uma profissão que nós temos que entender que agora é o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. Mas não tem que ser uma profissão que eu vou falar, você TVDE pro resto da vida. Não. Você pode ter empresa pro resto da vida. E você pegar esse recurso e investir em outras coisas.
pode investir em transfer, você pode investir em jet ski, você pode investir em barcos, passeio turístico. Gente, tem tanta oportunidade, o TVDE é só a porta de entrada, beleza? Vai deixar a live salva. Tem gente, ó, a live vai ficar salva. Eu agradeço a oportunidade de ter falado com vocês, todo mundo. Com até o momento agora 140 pessoas. Um abraço para minha esposa aqui que está me ajudando muito, muito, muito. E fica com Deus. Próxima terça-feira estamos aí de novo. Tamo junto. Um abraço. Valeu! Aperta aqui. É aqui? No X, bebê. Já tá salvo? Vai salvar quando você botar o X. Isso. Terminar vídeo.